Na cidade universitária, USP, um jovem em um carrinho de rolimã desce a Rua do Matão, cujo perfil está representado na figura a seguir. A galera de São Paulo conhece essa rua, Rua do Matão, em um sistema de coordenadas em que o eixo OX tem direção horizontal. No instante t igual a zero, o carrinho passa em movimento pela posição y igual a y0 e x igual a zero. Dentre os gráficos da figura a seguir, os que melhor poderiam descrever a posição x e a velocidade v do carrinho em função do tempo t. Pô, vamos lá, essa aí é difícil, hein? Questão 6. Então, vamos desenhar mais ou menos aqui, ó, só pra gente sacar. Um movimento assim, ó, galera. Então, o cara começa dali de cima. Y. Uma questão bem matemática essa aqui, ó. Tem um cara ali, ó. Vamos colocar uma bolinha. Soltei uma bolinha para rolar aqui. Pode ser no instante inicial t igual a zero. Tamanho real do repouso. Beleza? E ela vai começar a ganhar velocidade, e depois o treco aqui, ó, fica horizontal, né? Então eu tô só desenhando o que tá na figura, galera. Por enquanto a gente não começou a fazer nada, não. Depois a coisa fica horizontal. Então tem um escorregador aí, ó, que faz isso. A bolinha vai rolar ao longo dele. E eu tenho um plano XY e quero saber como é que varia a posição em função do tempo. É ou não é, pessoal? Beleza, vamos que vamos. Olha só. Esse movimento, turma, ele é acelerado. Então vai ser um movimento acelerado. Ué, por que acelerado? Ué, galera. O peso vai puxar esse cara, né? A gravidade vai atuar puxando ele, então ele vai estar ganhando velocidade. Porém, ele é uniformemente variado, né? É um movimento que a aceleração é constante? Não é não, né? Por quê? Porque essa inclinação muda toda hora. Se você lembrar um pouquinho do plano inclinado lá, talvez a gente não chegou a estudar isso ainda, né? Mas num plano inclinado, a aceleração sempre vai, a aceleração ao longo de um plano inclinado, pessoal, é g seno de θ. É a gravidade vezes o seno do ângulo. Ou seja, depende da inclinação do plano, né? Isso aqui não é um plano, né, turma? Isso aqui, a inclinação muda toda hora. Toda hora muda, então o ângulo muda toda hora. Então a aceleração vai variando. Beleza? A aceleração varia. Mas o que é importante você saber? Se ele é acelerado, a aceleração pode até não ser constante, mas a velocidade aumenta. Em momento algum ele é retardado. Concorda ou não? Em momento algum isso aqui é retardado. A velocidade está sempre aumentando, não tem atrito, então aumenta, beleza? Até aqui, né? Quando ele chega daqui para frente, aí não, aí daqui para frente ela ficou constante. Então aumentou pra caramba. Então, ó, vamos desenhar um pouquinho aqui, só para você enxergar, visualizar a coisa. Ganhou um pouquinho de velocidade, ganhou mais um bocado de velocidade, mais um pouco. Aí quando chegou aqui, galera, e daqui para frente essa velocidade aqui, ó, fica constante. Por quê? Ué, porque agora está na horizontal, pessoal. Se está na horizontal, não tem mais componente da gravidade acelerando. Horizontal, você pode imaginar que o ângulo é zero, seno de zero é zero. Não tem mais aceleração, daqui para frente ele vai com velocidade constante. Então é a primeira coisa que a gente tem que observar nesse gráfico. O de velocidade tem que representar uma velocidade que aumenta, e depois de um tempo fica o quê? Constante. Constante. Vou desenhar ali mais ou menos os gráficos que ele deu e a gente vê qual pode ser, ó. É um negócio assim, ó. Vamos lá. Tudo em função do tempo, né? Beleza, ó, o 2 já tá bom, hein, galera? Vamos tentar enxergar o 2 aí. Aqui sempre é o eixo do tempo, né? Tempo. O 2 ele deu um negócio tipo assim. Tá? Mais ou menos assim. E vamos desenhar os outros aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, gráfico. 2. Aí eu tenho que descobrir qual que pode representar a velocidade, qual que pode representar a posição. Vamos colocar os outros aqui, ó. Tudo em função do tempo, beleza? E os outros dois estão assim, ó. Desce, beleza. Não, esse aqui é o de cima, né? Esse é o 3, vamos lá. Esse aqui também é interessante, hein?
E o último, galera, pra gente terminar aqui esse negócio. Então, vou colocar aqui o gráfico 3. Questão muito boa essa, hein? E o 4 é malucão, hein? O 4 é muito doido. 4. Então, vamos que vamos. Vamos começar com de velocidade? A gente já descobriu, vamos colocar 3 informações. Então, ó. Vamos destacar essas 3 informações aqui. A velocidade inicial é 0. Ele fala que o cara parte do repouso ou não, ou eu estou viajando. Mas às vezes é um jovem, o carrinho de rolimã desce. Não, ele já começa com uma velocidade, hein? Ele já está descendo, olha na figura aí para você ver. Ele já está em movimento. Então a velocidade inicial não é 0. Beleza? Ele é errado ali, galera, ele é errado. Mas ela é pequenininha. O cara está começando o movimento. Então aqui, ó, tem um vetorzinho aqui. E daí para frente? Daí para frente, turma, ela sempre aumenta. Nunca diminui, aumenta, 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 aumenta. E depois fica constante. Vamos tentar achar isso nesse gráfico? Essa velocidade aqui, vamos supor que aqui fosse velocidade. Aumenta, aqui já deu o pau porque está começando no 0. E depois ela aumenta, aumenta, aumenta e aumenta indefinidamente. Ela aumenta sempre e vai embora. Mas ela não pode aumentar e ir embora. Tem uma hora que ela tem que ficar constante. Esse primeiro gráfico não pode ser o gráfico da velocidade. Ela só aumenta aqui, ela nunca fica constante. Esse segundo pode. Ela começa, vamos supor que isso aqui é velocidade por tempo. Começa num valor diferente de 0. Beleza? Começa num valor diferente de 0. Tem um valorzinho de velocidade aqui. Ela aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta, aumenta, aumenta. Depois fica constante num valor aqui, né? O gráfico vai fazendo assim, vai tendendo para esse valor, fica constante. Então, legal. Esse cara aqui pode servir como meu gráfico de velocidade. Mas vamos analisar o resto, ver se tem algum melhor. Esse aqui não pode. Vamos supor que isso aqui é velocidade. Por que não pode? Começa num valor muito alto e vai diminuindo com o tempo. Diminui, 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 diminui. Depois ele vai ficar constante, mas num valor muito menor. Então isso aqui seria um movimento retardado. A velocidade está só diminuindo. Mas não. A velocidade está aumentando, o cara está acelerando. Então esse cara aqui não pode ser também não, pessoal. Não é o 3. E esse aqui muito menos, ó. Mais uma vez, esse aqui a velocidade começa a 0. Ela aumenta, 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 aumenta. Trava num valor. E depois começa a diminuir, diminuir. Então isso aqui não tem. A velocidade não aumenta e diminui. Ela só aumenta. Você pode alegar que ela aumenta cada vez menos, né? Numa taxa menor, porque essa inclinação vai diminuindo, mas ela sempre aumenta, o movimento ele é só acelerado. Então não pode ser esse daqui. Então beleza, o gráfico da velocidade realmente vai ser esse camaradinho aqui, é o 2, beleza? E o da posição, pessoal, agora ele pede o da posição. Posição e velocidade em função do tempo t. Posição. Beleza, pessoal. A posição. Então, primeiro, esse cara só avança, né? A posição X que ele pediu. A posição X aumenta, 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 aumenta e ele vai embora, ele nunca volta. Ou seja, já não pode ser esse cara. Se isso aqui for posição, olha o que ele está falando. Ele vem até uma certa posição, depois começa a voltar. Esse cara aqui não vai voltar hora nenhuma, pessoal. Ele vai embora. Então, esse aqui já era. Esse cara realmente não pode ser. Beleza? E aquele ali? O que ele está falando? Vamos supor que ele é a posição. Também é doideira, hein? Está falando que a posição, à medida que o tempo passa, ela diminui, 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 diminui e fica constante depois de um tempo? Não, a velocidade fica constante. A posição não. Se eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, eu vou embora, vou embora e vou embora, beleza? À medida que o tempo passa aí, ó, eu vou caminhando para posições cada vez maiores no eixo X. Então, esse cara também não está valendo. Sobrou quem, né, pessoal? Sobrou só esse cara. Esse cara tem que ser o gráfico da posição. E por que ele é um bom gráfico de posição aqui, ó? Posição. Opa! Porque, galera, olha o que está rolando. Minha posição X, né? À medida que o tempo passa, ela aumenta. Aumenta, aumenta, só aumenta. E vai embora. Eu vou até o infinito, assim, com essa velocidade constante, se não tiver atrito. Faz sentido ou não? Então é por isso que minha resposta são os gráficos 1 e 2, turma. Gráfico 1 representa a posição em função do tempo. Gráfico 2, velocidade em função do tempo. Questãozinha bem interessante, hein? Muito rica de detalhes aí. Interpretação gráfica mais uma vez.